Cumprimento todos os irmãos e irmãs. Eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Davi Arsênio, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Tocando Jesus, no bairro de Juscelino e Mesquita, Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, nós estamos aqui diante da Palavra de Deus e eu quero trazer uma reflexão, uma pequena e ligeira reflexão sobre o tema, o poder da Palavra de Deus. E para darmos início, nós queremos ler aqui em Provérbios, livro de Provérbios 25:11, uma passagem bem conhecida, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu sempre achei essa passagem maravilhosa, porque desde muito cedo, quando ainda criança, eu ouvia minha mãe citar essa palavra algumas vezes, né? E eu ficava pensando, né, nessa imagem tão bonita que é uma maçã, né, vermelha, bonita, aquela fruta tão bonita, tão desejável, numa salva, né, numa bandeja de prata. Essa maçã de ouro numa salva de prata. É uma imagem bonita e atrativa, né? Que a gente fica imaginando que coisa, que riqueza, que preciosidade. E o escritor fala que assim é a palavra dita a seu tempo. Ela é tão bonita, tão preciosa e tão desejável quanto essa imagem de uma maçã de ouro em uma salva de prata. E aí nós podemos perceber o quão importante é a palavra, é a nossa comunicação. E aí nós trazemos para o nosso dia a dia, né? Como servos e servas do Senhor, pastores, pastoras, missionários, pessoas que estão incumbidas e que diariamente fazem uso da palavra para se comunicar. E aí nós olhamos para o ministério de Jesus, que é o nosso maior exemplo, né? Que é um ministério, o próprio cristianismo, né? Ele alcançou êxito em tão pouco tempo. Foram apenas 3 anos e meio desse ministério. E esse ministério e o cristianismo alcançou o mundo todo, influenciou o mundo todo. E qual seria, além do poder sobrenatural de Deus, o grande segredo ou grande mistério deste momento, desse movimento que virou o mundo, que abalou o mundo, que transformou o mundo, que tem transformado até agora? E através de um homem que esteve na Terra apenas 3 anos e meio. E nós podemos destacar, sem medo de errar, que foi a eficácia das suas palavras, das palavras que Jesus usou. E foi dessa forma que ele expandiu a sua doutrina, o cristianismo, e que vidas foram transformadas, que vidas foram libertas, que vidas foram curadas pelo poder da palavra. Então podemos tomar a maestria de Jesus em relação à palavra, né, para nos pautarmos como servos do Senhor, mulheres e homens que precisamos, que devemos privilegiar a comunicação e usar estas palavras com discernimento. Então, nosso mestre Jesus nos deu esse exemplo. Jesus foi um homem que em todo o tempo falou com amor e ensinou com sabedoria. As palavras de Cristo eram palavras de vida e vida eterna. É preciso que nós destaquemos logo aqui no início a importância da palavra, ao dizer que é possível nós machucarmos uma pessoa somente falando com ela. Muitas vezes as pessoas pensam que é uma briga, que é um tiro, é uma facada, mas muitas vezes a própria palavra, ela tem poder muito maior de ocasionar, de provocar feridas e sofrimentos eternos que abalam as almas. Por vezes podemos dizer que é irreparável a agressão que uma palavra pode alcançar, pode atingir ao espírito e à alma de alguma pessoa. As palavras estão às vezes carregadas de negatividade, as palavras de que usamos, de que nos servimos no dia a dia. Muitas vezes no meio dos nossos familiares, dos nossos amigos, estamos sempre a reclamar ou a proferir palavras negativas.
né? É um filho que desobedece, nós dizemos, você não vai dar para nada, você é um filho desobediente, outras palavras mais pesadas que às vezes nós usamos, ou às vezes com um amigo, numa briga, ou com um amigo que não pôde corresponder ao que nós estávamos esperando e proferimos algumas palavras negativas em direção à sua vida. E por que não dizer em relação aos políticos do nosso país, né? Quantas palavras negativas nós temos direcionados a esses homens, a essas mulheres, e em relação ao nosso próprio país, né? Esse país não vai para frente, esse país é isso, esse país é aquilo outro, né? Eu ouvi alguém dizer algum tempo atrás que o Brasil não vai para frente porque ele tem aquelas 3 raças que o fundamentaram, que o fundaram, e que essas raças, né, seriam as culpadas do não desenvolvimento, do não progresso do país. Então, nós temos que ter cuidado, porque em todos os momentos, nós às vezes estamos nos servindo de palavras negativas. E não foi assim que nosso Mestre Jesus fez. Muito pelo contrário. Ele nunca proferiu palavras negativas. Ele nunca proferiu palavras de maldição sobre ninguém. Mas ele sempre estava pronto a abençoar. Há um adágio, um ditado popular, que diz assim, que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Elas estão sempre indo em frente. Uma delas é a flecha lançada. Você atirou a flecha, não há como você interceptar. Ela vai cumprir o seu percurso. A outra é a palavra pronunciada. Ela não volta mais atrás. Ela foi embora, né? Então, nós temos que ter cuidado e não lançar qualquer palavra como uma flecha, né? Nós não podemos perder a oportunidade também. Essa é outra coisa, que você perdeu uma oportunidade, essa não volta mais. Talvez volte de encontrar uma pessoa, de falar uma palavra, de dar um abraço, de pedir perdão. Então essas 3 coisas, mas nós queremos destacar nesse momento a palavra pronunciada. Você pronunciou uma palavra com maldição, você pronunciou uma palavra ofensiva, você pronunciou uma palavra que não traz bênção, você não vai poder reverter, porque ela já foi dita, ela já foi lançada. Então precisamos ser assertivos. É importante usar nossas palavras com bom senso. A todo momento, saber que há um peso naquilo que nós falamos, que nossas palavras podem trazer direcionamento positivo ou negativo para as pessoas. Essas palavras podem acrescentar, construir algo no nosso receptor, mas elas também podem destruir algo nele. Então que nós possamos usar a todos os momentos, termos cuidado com as palavras que pronunciamos. Eu quero citar aqui William Barran em sua mensagem. A base fundamental para a fé nos aconselha a não usarmos a fé contra nós mesmos, mas usá-la sempre a nosso favor. Então muitas vezes nós falamos uma palavra com fé, com força, com vigor, mas essa palavra está carregada de ódio, está carregada de aflição, está carregada de tantas coisas negativas. Então nós precisamos ter cuidado. Que tipo de palavra estamos usando, né? Não usar nossa fé para amaldiçoar ninguém. Não usar nossa fé para direcionar as pessoas à perdição, ao fracasso. Porque uma palavra dita dessa forma, ela faz o quê? Ela cria na pessoa uma imagem. Quantos filhos, quantas pessoas, filhos e filhas, né, nós vemos que diz assim, olha, meu pai me disse a vida toda que eu não ia vencer. Minha mãe nunca acreditou em mim. Meu parente nunca acreditou. Meu professor nunca acreditou. E eles sempre disseram isso, que eu não ia conseguir vencer na vida, porque eu não era assim, não era assado, porque eu não agia dessa de outra forma. E essas pessoas carregam para todo sempre esta palavra com elas. E essa palavra cria dentro delas uma realidade, condensa dentro delas uma realidade. E não é esse tipo de coisa que nós queremos criar dentro das pessoas e nas pessoas. Nós queremos construir coisas boas, coisas maravilhosas, que façam grande diferença para a vida dessas pessoas. Então, seja qual for o lado direcionado, ela terá um poder para criar. É isso que a palavra faz. Se ela for direcionada negativamente, ela criará algo negativo na pessoa. Mas se ela for criada para o lado positivo, ela criará algo positivo. Então precisamos ter cuidado. Nós que fazemos uso
constantemente da palavra. Façamos uso dela de forma assertiva, de forma produtiva. Então, eu acho que chegou a hora de mudar as nossas palavras a respeito de nós mesmos, da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, da cidade e do governo. Às vezes nós direcionamos as palavras negativas, pensamentos negativos a nós mesmos. Palavras carregadas de pensamento positivo. Eu não vou dar conta, eu não sou preparado para isso, eu não posso, eu não consigo. E às vezes nós estamos a falar isso. Às vezes Deus colocou diante de nós uma obra a ser feita e nós olhamos para nós mesmos, não vemos às vezes condições de realizar, mas nós precisamos profetizar e dizer a respeito de nós mesmos: eu tudo posso naquele que me fortalece, me servindo das palavras do apóstolo Paulo. É esta palavra que nos dá força para que nós possamos criar em nós uma realidade nova, que ainda não existe, mas pelo poder da palavra, ela passa a utilizar, ela passa a fazer uma grande obra, ela traz à existência as coisas que não existem, porque você profetizou, porque você falou, porque você pensou, e por isso esta realidade que ainda não existe, ela vai se concretizar na nossa vida. Não importa as coisas que o adversário tem lançado contra nós, né? Levantado bandeira de pessimismo, de tantas coisas contra nós, os blefes que Satanás utiliza, mas nós precisamos olhar para frente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos ver agora algumas características que criam o poder da palavra. É bastante fácil até reconhecer uma pessoa que carrega o poder da palavra no seu cotidiano. É fácil nós reconhecermos essa pessoa, porque essa pessoa se torna uma referência para as demais pessoas. Alguém está sempre querendo ouvir o que aquela pessoa vai falar, a opinião dela, porque ela tem uma palavra positiva, porque ela tem uma palavra que cria situações. E a primeira característica das palavras dessas pessoas é uma coisa chamada coesão. O que seria, então, a coesão na palavra, no dia a dia, na comunicação que nós precisamos ter com nossos irmãos? Fica claro, quando há coesão, uma estrutura natural em sua forma de falar e nas palavras que escolhe, quase que ensaiadas. Já perceberam que às vezes a gente está conversando com a pessoa e parece que a pessoa ensaiou aquelas palavras para dizer naquele exato momento? É verdade, ela fez isso, ela se preocupou com a palavra e com a mensagem que ela ia emitir. Isso é muito importante. Nós temos esse cuidado para que aquilo que nós estamos falando, o discurso que nós estamos falando, haja nele coesão. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que se predispõe a pregar, a trazer uma mensagem para o público. Ela começa num assunto, mas daqui a pouco, no meio do discurso, ela já está em outro assunto e no final ela não é mais nada daquilo que ela disse no início. Faltou coesão. E aí há um prejuízo à comunicação, aquilo que deveria ter ficado impregnado na mente da pessoa. A segunda característica é a execução desta coesão, a execução do discurso, né? Então existe uma certa maestria quando uma conversa é iniciada, já que há um preparo em seu vocabulário. Então a pessoa vai diante do público sabendo o que vai falar. Ela tem a maestria daquilo. Ela tem controle, porque ela estudou, porque ela se preparou para então fazer uma comunicação. Não é qualquer palavra que ela vai jogar ali para tomar espaço para poder concluir um tempo, não. Mas ela procurou a momento certo para executar a mensagem com as palavras certas, assertivas. E a terceira característica é a escolha adequada. Quem domina o poder da palavra não apenas escolhe com quem fala, mas também o modo e o meio pelo qual as palavras são veiculadas. Então tem que escolher o meio, tem que escolher o modo, não é só escolher as pessoas, né? Então, se você quer atingir, você escolhe tal meio, né? Você quer falar para uma multidão, você vai escolher o microfone, porque esse microfone talvez sua voz não vá mais à frente, para que alguém possa escutar. Você vai falar mais pausadamente, né? Você vai falar num tom ou no outro, vai usar um fundo musical, para que os seus ouvintes, eles possam acessar e compreender o fundamento, o principal daquela mensagem. Então, eu quero trazer aqui outro versículo da palavra de Deus muito interessante, que está em Eclesiastes 3:7, que diz:
tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Coisa interessante, né? Deixa eu ficar com a parte B aqui. Tempo de calar e tempo de falar. Coisas que se opõem. Mas é interessante que nós saibamos já exatamente o momento de calar, escutar, para depois falar. Não sei se vocês já perceberam que há pessoas que eles estão numa roda de conversa e eles estão sempre calados, escutando. E quando todos cansam de falar, de colocar suas ideias, de brigar, de puxar para cá, de dar exemplos, aquela pessoa começa a falar pausadamente a sua ideia. E todos se voltam para aquela pessoa e falam assim, como é que você não falou isso antes? Podia ter evitado esse tempo todo que gastamos. É porque aquela pessoa estava ouvindo, ela estava calada. E no momento que ela estava calada, ela começou a tirar de cada uma das falas as partes mais importantes, as partes principais, para, enfim, fazer um resumo. Então é muito importante nós falarmos, é o tempo de falar. Mas é o tempo de falar aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já apreendeu daquilo que foi dito. Eu talvez já fui muito afobado, né? A gente sempre quer falar, né? Quer dizer alguma coisa, e a gente precisa às vezes escutar primeiro, para depois ter uma palavra como Jesus fez. Naquele episódio daquela mulher que foi pega em adultério, estava ali um bando de pessoas querendo apedrejar aquela mulher, colocar Jesus à prova, uma confusão se instaurou ali com aquela mulher. A gente pode pensar, né? Jesus ali, a mulher no meio, aqueles homens em volta, aquela confusão toda, mas o que Jesus fez? Ficou calado e ouviu todos os acusadores, todos. E quando eles cansaram de lançar acusação sobre aquela mulher, de falar coisas sem propósito, coisas que não tinha nenhuma semente de amor, nada, só queriam cumprir uma lei, Jesus falou aquela célebre frase, né? Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Palavra assertiva, a palavra dita no momento certo. E nós sabemos o que aconteceu. Cada um deles foi para o seu lado. Não tiveram mais como sustentar sua argumentação. E Jesus então falou para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Todos já foram embora? Então você também vá e não peques mais. Então estava ali resolvida aquela situação daquela mulher, porque Jesus não entrou naquela discussão, ele escutou. E ele trouxe no momento certo a palavra para restaurar aquela mulher. É assim que nós precisamos agir. Muitas vezes estamos no meio de tanta acusação, de tanta coisa, de tanta confusão, de tanta agitação de que há nesse mundo, e alguém quer que você, que eu, que nós entremos nessa agitação de palavras, essa troca de palavra, guerra de palavra, guerra de acusação, guerra... E nós estamos precisando de paz. Era o que aquela mulher precisava. A sua vida não havia paz, mas quando Jesus vai e fala para ela o que estava acontecendo, vá e não peques mais, aquela palavra calou profundamente naquela mulher e ela teve sua vida transformada. E é desta forma que o Senhor espera que nós, que eu e você, usemos a palavra dele, que já está em nós, mas no tempo certo, na hora certa, para que nós não venhamos abrir feridas nas pessoas, mas nós venhamos fechar as feridas. Nós fomos chamados para isso, para curar, para salvar, para libertar. Tudo isso através da palavra bendita de Jesus. Nós temos outros exemplos que eu gostaria de trazer nesta oportunidade, de palavras que trouxeram bênçãos à vida das pessoas. E uma delas trouxe bênção a todos nós que estamos aqui, que Jesus disse, haja luz e houve luz. A criação do mundo, a criação das coisas pela palavra de Jesus. E se nós fizermos assim uma comparação, nós também podemos dizer que a nossa palavra pode criar situações. Ela pode criar mundos que até então não existem. Mas a sua palavra, a tempo, dita cheia de unção de Deus, ela pode criar situações. Jesus também falou, se creres, verás a glória de Deus. Olha, coisa tremenda. Eu não vou comentar todas elas, mas são exemplos para que você e eu possamos meditar. Então nós precisamos ter cuidado com o que falamos. As nossas palavras têm poder psicológico sobre a vida das pessoas. Jesus também disse, eis que estou convosco. Palavra tremenda. Muitos se sentem hoje sozinhos,
desprestigiados pela sociedade, longe, esquecidos, deprimidos, mas ele fala: se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. Jesus disse à mulher pecadora, como eu já falei: vá e não peques mais. Jesus disse a Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Acabou, porque a salvação chegou a essa casa. Jesus disse a Cananeia, a mulher cananeia: meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E acabou com aquela confusão. É aqui ou ali que se vai adorar. Os meus adoradores, você e eu, nós adoramos em espírito e verdade. Precisamos adorar em espírito e verdade. Esta é a solução que Jesus nos trouxe para ver a sua palavra. E a nós, em especial, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Olha que palavra tremenda que faz com que as nossas ansiedades, nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas inquietações cessem, porque ele nos disse: não se turbe o vosso coração. Concluindo, Jesus usou palavras que ensinam, que tornam as dúvidas nulas. Uma coisa interessante, achei lindo isso, né? As dúvidas, às vezes se levantam e muitas às vezes até saem do caminho do Senhor, enfraquecem, caem, se abalam, porque uma dúvida surgiu, que o adversário lançou uma dúvida. Aquele que lança dúvidas, né? Ele não usa a palavra certa, ele usa dúvidas. Então, a palavra de Jesus, ela ensina e ela joga por terra, torna nula as dúvidas. São palavras que destroem às vezes, mas a palavra de Jesus não. Ela nos ensina, torna as nossas dúvidas nulas, as palavras que destroem a incredulidade e produzem milagres. É a palavra de Jesus. Ela destrói a incredulidade e produz milagres. Pensando no poder da palavra falada, que está ao nosso alcance, nós precisamos pensar. Se não tivermos certeza de que a nossa palavra vai edificar alguém, por que a falarmos? Essa é a grande conclusão que nós chegamos. Por quê? Se a minha palavra não vai edificar, tal como edificou a palavra de Jesus, aqueles homens e aquelas mulheres, e edificou a vida de tantas pessoas e fez com que o cristianismo em 3 anos e meio chegasse, né, ao mundo todo, chegasse a todos em tão pouco momento, em tão poucos dias, tão poucos anos, através da vida de um homem, porque ele usou a palavra certa, a palavra cheia de unção, a palavra poderosa. E é em cima deste nome de Jesus, da palavra que ele usou, que nós possamos nos servir, beber dessa fonte da sua palavra para sermos sempre assertivos. Não vamos ser perfeitos, porque perfeição só alcançaremos junto do Pai. Mas precisamos procurar, através das nossas palavras, por meio das nossas palavras, sermos bênção, canal de bênção. Que as nossas palavras não venham matar, mas que as nossas palavras venham trazer vida, e vida com abundância, tal como Jesus falou. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos ensine a usar a palavra, e que as nossas palavras tenham o poder para o qual nós estamos falando e direcionando, em nome de Jesus. Amém.